Fala galera, calma, beleza? Hoje pela primeira vez vou mostrar o quanto que eu recebi desde o meu início dos investimentos, né? Que eu comecei a investir mesmo forte em janeiro de 2022, né? E nesse meio tempo, só de dividendos já recebi mais de 597.838 reais e 71 centavos de dividendos, né? Mas para chegar nessa jornada de ter esse rendimento não foi fácil para mim, né? Então hoje eu tenho 53 anos, né? E vivo praticamente dos meus investimentos, né? Eu administro alguns imóveis de locação, faço alguns outros bicos aí com outros serviços, né? Para ter uma renda extra, né? Porque quando eu tinha 18 anos, né? Eu sempre trabalhei com meu pai, você sabe, trabalhar com pai. Trabalhar com pai não dá certo não, né? Meu pai tinha uma oficina, eu ganhava um salário. Eu não ganhava salário, né? Quem sabe? Todo mundo sabe que quando você trabalha com seu pai, você não tem salário, né? Ele te dá um dinheirinho certinho lá pra você sair passear, né? E fala assim, se vira nos 30, né? E aí eu peguei e fui no. Aí quando eu completei 18 anos, eu já falei assim, desse jeito não vai dar, né? Eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou acabar indo pro Japão. Aí eu decidi ir pro Japão com 18 anos. E lá eu trabalhei em várias empresas, né? E eu não conseguia juntar muito no primeiro ano, né? Aí depois um ano e meio, nos primeiros dois anos. Aí quando voltei pra cá, eu falei assim, não, agora na próxima vez eu vou lá pra juntar, né? Aí na segunda vez, quando eu voltei agora, eu falei, não, agora vai, né? Comecei a trabalhar que nem louco lá, juntei um dinheirinho e montei uma loja de carro com um japonês, lá no Japão. Aí com isso eu conseguia, eu fazia esse negócio de trabalhar na loja, né? Trabalhar em fábrica, né? Isso que eu trabalhava 15 horas, né? Entrava 5 horas da tarde, saía 8 da manhã. Aí ia direto já pra loja e ficava das 8h30 até umas uma, né? Preparando os carros, atendendo o cliente. E nessa época eu dormia praticamente 3 horas por dia, 4 horas, né? E foi nisso durante praticamente 12 anos, né? Porque no total eu fiquei 17 anos no Japão. Então pra mim não foi fácil, né? Aí, tinha uma época até eu tava pensando em parar de trabalhar na fábrica, tava desgastando, tava ganhando bem até aqui na revenda de carro, né? Mas. E foi nesse meio tempo que eu conheci a minha digníssima esposa, né? Que eu sou casado até hoje, né? Quando você encontra com uma pessoa que realmente te bota pra frente, acredita em você, né? Não questiona em algumas atitudes, algumas coisas que você faz, mas ela te dá muito apoio em tudo que você, em todos os seus sonhos, né? Isso aí faz com que a sua vida flua positivamente, né? E aí ficamos até no final de 2007, né? Antes daquele problema lá nos Estados Unidos, né? Que teve o crash lá dos créditos podres dos Estados Unidos e em 2008 veio a crise, né? Então antes de vir a crise, como já estava ficando ruim as vendas de carros e a fábrica também já não estava fazendo tanta hora extra, eu resolvi voltar com toda a família. No tempo, toda vez que eu voltava para o Brasil, né? Eu comprava um imóvel, né? Até que no total eu comprei três imóveis comerciais, né? Uma casa e um apartamento. O apartamento é onde eu moro hoje, né? Como é que eu resolvi dar um bom estudo para meus filhos, né? Eles sempre estudaram em colégio particular, mas só que com isso foi consumindo, né? Eu vendi a casa e depois eu vendi o estacionamento no centro que eu tinha, né? Depois sobrou mais dois imóveis no centro, tipo galpões comerciais e o apartamento. Mas mesmo assim, com o tempo, né? Fui pegando imóvel de leilão e vendendo, trabalhando com esses valores que eu tinha vendido, né? Mas chega uma hora que eu pensei, falei, não, realmente esse dinheiro do aluguel aqui eu estou recebendo não está sendo suficiente, né? Porque eu recebia praticamente 0,3, 0,4% ao ano do valor investido, né? É muito pouco, né? E, e o IPTU que eu pagava no final todo começo de ano
era praticamente um mês e meio de aluguel, fora as reformas. Sendo que nesse meio tempo também teve dois imóveis que faziam uma reforma bem grande, ficou vários meses ocupados, eu tive que gastar um dinheirão, né? Então o valor que eu vendi os dois imóveis praticamente foi para arcar com algumas despesas dos imóveis que sobraram, né? Então aí chegou um ponto, falei, não, realmente vou vender tudo e agora eu só quero viver de renda de fundo imobiliário e ações pagadoras de dividendos, né? Bom, então foi um caso bem pensado, o pessoal achava que eu era louco, né, de vender tudo e viver só de fundos imobiliários, mas eu estava convicto e estudei bastante, né? Sobre o assunto e acabei realmente vendendo os outros dois imóveis. E o único imóvel que ficou agora é o apartamento onde eu moro, né? Se for ver bem, eu tinha os valores, os imóveis que eu tinha vendido, uma casa e um estacionamento, praticamente não sobrou nada nesse meio tempo aqui que eu fui consumindo, fazendo outras coisas, fui fazendo reforma, e reforma você acha que vai sair um valor, depois sai o dobro, fora a desocupação dos imóveis que ficava desocupado. Aí eu tive que usar o dinheiro que eu tinha recebido dessa venda desses dois primeiros imóveis, então não foi nada fácil. Depois daqui eu vendi um imóvel à vista, né, naquela época. Aí o segundo imóvel, depois de um ano, eu vendi ele parcelado, por isso que teve essa subida gradual aqui dos valores. Então, hoje, praticamente eu vivo de renda, né? E é só eu que trabalho, né? E a minha família. Graças a Deus agora meus filhos são adultos, né? Já trabalham também. Então agora estou conseguindo fazer uma reservinha aí, né? Para pelo menos aportar o que eu recebo, pelo menos de 20 a 30%, reaplicar os valores que eu recebo, né? De 20 a 30% nos fundos imobiliários e nos ETFs agora que estou investindo agora, né? Para ele não Para não ficar defasado pela inflação, né? Se você não aportar, daqui a 20, 30 anos, sei lá quanto eu vou viver, né? Esse dinheiro não vai valer mais nada. Então por isso eu faço agora os aportes aí mensais aí de pelo menos 20 a 30% do que recebo. Aqui que foi bem gradual, aqui teve uma amortização de um fundo, né? Que eu vendi. Aí aqui também teve uma amortização de outro fundo, esses picos aqui, ó. E o meu yield on cost está em. Cadê? Vamos ver se esse que fica na média aqui, 16.400, 16.500, tá na média de. Eita, tá difícil, hein? O yield on cost tá na média de 0,85% ao mês. Dando uma olhada aqui, a minha carteira praticamente está pau a pau aqui com o IFIX, né? É que no começo dos investimentos eu pulverizei muito. Nossa, eu estudava que nem louco, mas acabei fazendo algumas besteiras também. Investi em vários fundos imobiliários. E agora eu estou enxugando a minha carteira, né, para ficar só com fundos imobiliários mais seguros, né, de boa liquidez. Só imóveis, só fundos imobiliários grandes, né? Porque eu tinha muitos fundos imobiliários de pequenos aí, com patrimônio de 500 milhões, 300 milhões, 100 milhões, né? E para entrar e sair era uma dificuldade, né? E acabei desfazendo de alguns, né? E esses tempos eu desfiz do FIP11, né? Que era um fundo pequeno também. Que agora eu só quero tranquilidade, não quero ficar olhando para as costas, vou comprar agora barato, vou vender mais para frente, né? Ficar perdendo esse meu tempo, né? Para ganhar, pelo menos ganhar ganho de capital, né? Algum outro eu faço ainda giro assim para ganho de capital, mas eu quero focar em outras coisas agora. Mas pode ver, eu perdi aqui pro IFIX, pro IPCA. Eu ganhei só do IFIX aqui, quer dizer, ganhei do IFIX e do CDI. Eu perdi pro Ibovespa aqui, né? Galera, agora eu tô aqui no site do Investidor 10, né? Alguns valores de alguns ativos aqui vai estar defasado, porque tá com uma informação aqui, ó. Informamos que a importação da B3 está em manutenção do lado deles, né? Que é da B3. Que até amanhã deve normalizar. Então tem alguns dados que tá meio defasado aqui, né? E como eu vivo de renda, como eu falei, praticamente 100% é em renda variável, o meu. Fundo, 96% em fundos imobiliários e apenas 3,76% em ETF. E eu vou querer aumentar aqui
a minha categoria aqui dos ETFs até uns 10%, né? Mais ou menos. É que eu já investi em ações, e para investir em ações você tem que ficar estudando. Eu já peguei algumas dicas, investi em algumas coisas, acabou não me agradando, né? Então eu acabei comprando ETFs que todos os ETFs que eu comprei agora eles pagam dividendos mensais. E mesmo o NDIV ali, né, que é de ações brasileiras, eu achei interessante, por mais que eu pague imposto de renda nos dividendos, né? Eu acho mais interessante porque do que eu ficar filtrando no que eu vou investir, e acabei optando pelo NDIV, né, para investimentos, principalmente ações brasileiras, né? É mais ou menos esse valor aqui de 1.725.128. Porque eu investi mais, né? O valor investido é quase 1.880.000 aqui mais ou menos, né? Mas só que ainda tem a renda fixa, né? Para se de repente tiver alguma oportunidade de investimento ou eu precisar de usar esse valor, né? Eu vou ter um dinheiro em caixa lá de liquidez para poder usar, né? Livremente. Mas aquele ele dá divergência do que com aquele que do MyProfit, né? Que eu faço a declaração de imposto de renda. Aqui ele fala aqui, ó, que eu recebi de dividendos 604.543. Mas ali no MyProfit, o valor que eu realmente já paguei, que recebi, eu acho que aquele lá é, eu acho que aquele MyProfit, eu acho que ele é mais confiável, né? Aqui eu acho que deu uma defasagem aqui, né? Esses e proventos de 12 meses, já recebi 197.550, né? E tá com uma variação de menos 8,25%. Mas com os dividendos, com a rentabilidade, nesse meio tempo teve uma rentabilidade de 29,61%. Em fundos imobiliários eu tenho 39 fundos imobiliários e tenho 5 ETFs. Mas só que na verdade aqui tem 38 ativos agora, porque eu vendi, né, o FIP11 para balancear a minha carteira, né, e investir naqueles fundos imobiliários que ficaram para trás, né. Dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui, esse valor aqui está bem defasado, na verdade não tem esse valor, né? Eu tenho quase a metade aqui, ele não foi atualizado ainda, né? Também. Eu comprei um pouquinho de cotas desse fundo porque tava bem descontado, né? E acabei comprando, mas não sei porque tá dando essa divergência. Eu vou esperar até segunda-feira para ver como vai ficar, né? Aí aqui é o saldo de maior valor para o menor, né? Então esses fundos imobiliários eu acabei investindo em alguns aqui, né? Para ficar próximo dos 50 mil reais aqui cada. Eu vou mostrar para você, são todos esses ativos que eu comprei. E tem uns aqui que, esses nos finais aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Esse daqui, ó, o RECT, o HCTR, o Versalhes, eu comprei logo no início dos meus investimentos, né? Até que pode ver que tem pouca coisa investida aqui neles, né? Então, depois que eu entrei, eu deixei em stand-by, eu vou sair só quando tiver positivo, né? Vou estar investindo em outros ativos. Esse, esse BDIF também eu comprei, mas eu me arrependi um pouquinho também de ter comprado aqui nesse BDIF. Mas, vida que segue, né? Esse REC também comprei logo no começo dos meus investimentos, acabei aportando um pouquinho agora para tentar melhorar o meu preço médio, né? Ele vem melhorando a sua gestão. O URCA vem com essa relação de inadimplência. E o BRCR também está arrumando a sua casa, né? Então, esse BRCR e o RECT é para ganho de capital. Até que eu estou perdendo neles, né? Mas como esse aqui eu comprei faz tempo, acabei melhorando meu preço médio. Mas esse aqui eu comprei não faz tanto tempo atrás assim, né? Por isso meu médio está melhor. Mas esse aqui é para gerar ganho de capital e está rendendo um bom dividendo no mês, né? E esse HCTR eu acredito na gestão, por mais que tenha feito algumas coisas aqui não me agradou, né? Mas eu acredito que até no meio do ano, no final do ano, ele melhore o seu rendimento e as suas cotações se valorizem, né? E até lá, eu vou ver quanto eu vou sair ou não, né? E eu tenho 5 ETFs.
QQ, Casa, SPY, Coin e NDIV. O NDIV que eu comecei, foi o último que ETF que eu entrei, né? Pode ver que tem pouquinho ainda, né? Com R$ 2.000 aqui. Mas é o que mais se valorizou. 8,21%. Ele paga um dividendo. Pagou nos últimos 12 meses praticamente 6% ao ano, né? Vou falar com vocês, galera. Essa carteira que eu tenho agora, né? Eu não sei se tem muita gente, né, que está vivenciando essa situação que eu tenho aqui também, né, de viver de rendas, eu preciso dessa renda, né, porque eu tenho minha atividade aqui, mas minha renda principal é os fundos imobiliários, né, são os aluguéis. E por isso, eu queria ver com vocês se tem mais alguém nessa situação, né, que está dependendo dos rendimentos para viver. E se comente aí se tem algum fundo aí que, putz, realmente eu não compraria de jeito nenhum, né? Tudo que vocês comentarem aqui, eu vou dar uma olhadinha e eu respondo para vocês, tá joia? Mas é isso, a gente vai. For ver bem, comecei em 2022, né? Então faz pouco tempo, né? Eu tô praticamente gatinhando ainda nos fundos, no mundo dos investimentos. Tem muito pessoal que tá há bastante tempo já, né? É bem calejado. E nesse meio tempo eu fiz muita besteira, né? Ainda tô arrumando algumas besteiras que eu fiz no passado, né? Para ver se eu consigo melhorar a minha carteira aqui, porque tem algumas coisas aqui que realmente eu vou vender, né? Que não cabe, né, na minha estratégia agora de aposentadoria. E é isso, galera. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!